Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Jornal Toda Hora desta quarta-feira. Vamos começar o dia bem informado, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Começo falando do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que discursou na Assembleia Geral. E durante o evento da ONU, ele se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que os dois devem se reunir na próxima semana. Durante o discurso na Assembleia Geral, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ele e o presidente Lula vão se reunir na semana que vem para debater retaliações dos países por conta do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. No discurso, Trump criticou de forma indireta o processo de condenação e disse que a censura, repressão, corrupção judicial e perseguição a críticos políticos no Brasil. Essa será a primeira reunião entre os líderes desde o início do tarifaço. Durante o discurso, Trump disse que estava entrando no plenário da ONU quando viu Lula saindo. Ambos se abraçaram e concordaram que iria se encontrar na semana que vem. Trump disse que Lula parece um homem muito legal, que gostou muito dele e teve uma química excelente com o presidente brasileiro. O encontro de Lula e Trump foi confirmado por fontes do governo brasileiro, mas ainda não há informação se a conversa deve ocorrer ao vivo ou por telefone. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, barrou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria. A indicação foi uma manobra do partido para evitar a cassação do mandato dele na Câmara, por faltas. No parecer publicado no Diário Oficial, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, argumenta que Eduardo Bolsonaro não pode ser líder da minoria na Câmara, fora do território nacional. O filho do ex-presidente está nos Estados Unidos desde fevereiro. Ele chegou a pedir licença do mandato em março, mas o prazo permitido para a ausência justificada terminou em julho. Mas o parlamentar não retornou ao país. Desde então, ele tem articulado maneiras de permanecer fora do território nacional, sem perder a vaga na casa. A oposição na Câmara anunciou a indicação de Eduardo para a liderança da minoria na casa na semana passada. A medida foi uma forma de tentar driblar a perda do mandato por faltas e permitir que ele continue como deputado mesmo à distância. Segundo a Constituição, perde o mandato quem deixar de comparecer a 1/3 das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Mas um ato da mesa diretora da Câmara de 2015 estabelece que, nas sessões deliberativas e nas votações da casa, os líderes terão ausências justificadas sem efeitos administrativos. Mota afirmou que a ausência física do parlamentar do país o impede de exercer prerrogativas e deveres essenciais à liderança, tornando seu exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais. Eleito por São Paulo, o deputado mora nos Estados Unidos desde o início deste ano. Ele tem se reunido com lideranças americanas e é apontado como um dos incentivadores das sanções econômicas aplicadas pelo governo norte-americano contra autoridades e produtos brasileiros. E logo depois do deputado Eduardo Bolsonaro ser barrado de ser o líder da casa, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu um processo que pode levar à cassação do mandato do político do PL de São Paulo, por condutas incompatíveis com o mandato de um parlamentar. O deputado foi eleito por São Paulo e, desde o início do ano, mora nos Estados Unidos. Frequentemente, ele tem se reunido com líderes da Casa Branca e é acusado de ser um dos incentivadores das sanções econômicas feitas pelos Estados Unidos contra produtos brasileiros e autoridades do judiciário. Isso em troca de proteger o pai, Jair Bolsonaro, que foi condenado esse mês a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. O processo foi instaurado a pedido do PT e avaliará se há elementos para que Eduardo Bolsonaro tenha um mandato cassado por quebra de decoro, que é quando um parlamentar não está de acordo com a conduta esperada de um representante da população. A abertura do processo é a primeira fase do procedimento no Conselho de Ética. O presidente do órgão, o deputado Fábio Chiochetti, do União de Santa Catarina, tem até sexta-feira para escolher um relator do caso. Geralmente, todo o processo dura até 90 dias, mas membros do Conselho de Ética avaliam que a análise deve ocorrer em menos tempo. O brasileiro está variando os locais para onde vai em suas viagens de férias ou lazer.
As passagens são compradas para muito mais estados do que era feito nos anos anteriores. O Nordeste segue como a principal escolha dos brasileiros para viagens de lazer e férias, consolidando-se, mais uma vez, como a região favorita do turismo nacional. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo indicam que, em 2024, a costa nordestina respondeu por quase 45% do faturamento das operadoras associadas, bem à frente do Sudeste, com 26%, Sul com 11% e Centro-Oeste e Norte com 9,5% e 8,5%, respectivamente. Embora ainda lidere com folga, a participação do Nordeste já foi maior em anos anteriores. Em 2015 e 2020, por exemplo, a região representava 70% das vendas. Nos últimos 3 anos, esse número tem se mantido abaixo dos 50%, o que demonstra não apenas uma diversificação dos roteiros turísticos pelo Brasil, mas também o fortalecimento de outras regiões do setor. O anuário destacou que, do total de 23 bilhões de reais movimentados em 2024 pelas operadoras, cerca de 5 bilhões e meio vieram do turismo doméstico e, desse montante, quase metade correspondeu ao Nordeste. Entre os destinos mais procurados estão Porto de Galinhas, em Maceió, além dos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas, que aparecem entre os líderes em vendas nacionais. Com mais de 3.300 quilômetros de litoral, o Nordeste oferece opções que vão do turismo de luxo ao ecoturismo, passando por esportes aquáticos e roteiros de descanso em praias tranquilas. Essa diversidade, aliada à gastronomia e à boa infraestrutura hoteleira, garante à região uma presença constante nas preferências do viajante brasileiro e internacional. Além da força turística, o setor tem impacto direto na economia regional. Segundo o Sudene, em 2024, o turismo nordestino empregou formalmente 433 mil pessoas, o maior número em 6 anos, representando 18,5% das vagas do setor no Brasil. O setor já corresponde a 9,8% do PIB da região. Bahia e Ceará se destacam, sobretudo pela estrutura e a localização estratégica, mas todo o litoral nordestino segue como vitrine do turismo nacional, equilibrando crescimento econômico e desafios ambientais ligados à urbanização costeira. Eu fico por aqui e na próxima edição você vai descobrir o motivo da Sabesp ter reduzido a pressão da água no estado de São Paulo. É 1h35, até lá.